Em um mundo de fantasia, 6 aventureiros enfrentam um terrível dragão vermelho em camadas profundas de uma masmorra. Porém, essa missão fracassa e um dos membros do grupo, a feiticeira humana Fallen, é devorada pelo dragão. Com suas últimas forças, ela teletransporta todos os membros do grupo restantes para a superfície. A nova missão é retornar ao andar do dragão e salvar Fallen, que pode não ter sido digerida pelo dragão ainda. 2 membros se recusam a retornar, restando somente Laios, um guerreiro humano e irmão de Fallen, Marcille, uma maga élfica, e Tio Chuck, um ladino halfling. Ao retornar para a masmorra, o grupo restante se depara com Senshi, um anão que tem anos de experiência com os monstros do calabouço. Senshi também se junta ao grupo de aventureiros. Sem dinheiro para comida ou mantimentos, o grupo tem uma ideia bizarra: se alimentar dos monstros que encontram pelo caminho. Ah, as delícias do calabouço. Oi pessoal, aqui é o Mano Covas, e hoje eu decidi variar um pouquinho o conteúdo do canal trazendo algo que não fosse tokusatsu. Dessa vez trazendo um anime recente que eu gostei bastante, chamado Dungeon Mesh. Então se você quiser ver mais animes aqui no canal, considere se inscrever, dar like e compartilhar com seus amigos. Isso vai ajudar bastante. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Certo dia eu tava usando meu computador quando do nada eu vi meus amigos numa call do Discord. Eu entrei só pra dar um oi e vi que eles estavam assistindo um anime qualquer assim da temporada. E já que eu tava fazendo nada, eu decidi assistir um pouquinho com eles. Já não era o primeiro episódio, então eu tava assistindo meio sem prestar atenção, ainda mais por ser uma fantasia medieval. E eu sinceramente não tenho muito saco pra fantasia medieval. Eu acho muito sem graça, até gosto de jogar RPG de fantasia medieval, mas em geral eu acho muito sem graça. Mas de qualquer forma eu não tava fazendo nada, então eu continuei assistindo. Eu assisti esse episódio e meus amigos, eu gostei e gostei bastante. Porque não é só um anime de fantasia medieval, é um anime de fantasia medieval em que os membros do grupo precisam comer os monstros no caminho. E se fosse só isso, sinceramente não renderia um anime tão bom, porque de boas ideias o inferno tá cheio, mas o anime era realmente legal, tinha bons personagens, a animação era linda, a música era muito envolvente, então tudo levava a crer que eu ia assistir o anime completo, certo? Errado, eu demorei meses pra poder assistir o anime inteiro. Haha, olha como eu sou um incompetente. Mas dado esses meses, eu assisti a primeira temporada inteira, os 24 episódios, e vou contar pra vocês o que eu achei. Primeiro eu queria deixar claro que Dungeon Mesh é sim, de fato, um anime de fantasia tradicional, porém com o acréscimo de que os personagens são muito bons, a animação é maravilhosa, as músicas são lindas e o anime ainda consegue ser extremamente engraçado. Então mesmo pra gente como eu, que tava de saco cheio pra fantasia medieval, aquilo foi um prato cheio e com certeza o trocadilho não é à toa. É um anime muito gostosinho de assistir, dá pra ver ele com uma tranquilidade tremenda. No primeiro episódio você já tá habituado com a dinâmica dos personagens e quer saber como aquela história vai continuar. Começando pelo Laios, que é um bobão que só quer comer monstro. Ele é um guerreiro habilidoso, tanto que ele que é o líder do grupo, mas isso não deixa a personalidade dele melhor. Ele com certeza é um cara muito esquisito. Continuando, a gente tem a Marcille, que sempre busca ser útil com a sua magia. Ela é dócil e gentil, mas sempre se sente atrás da Fallen em questão de poder. O Tio Chuck, que é habilidoso com o reconhecimento e desarmamento de armadilhas. Também podemos dizer que ele é esperto e covarde, digamos assim, mas ele sempre volta pra ajudar os amigos. E pra finalizar, a gente tem o Senshi, que ele também é especial. Age como se fosse o pai de todo mundo, sempre querendo alimentar eles como se fossem realmente crianças. Além de cozinhar muito bem, ele mantém vivo o ecossistema do calabouço, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. Pra mim, a melhor coisa do anime não é a história, e sim a interação entre os personagens. Porque conforme eles vão avançando no calabouço, eles vão passando por várias situações e provas que colocam suas vontades e crenças à prova. E pode crer que esse atrito acontece muitas e muitas vezes. Porque apesar de ser um grupo bem unido, eles também são personagens muito diferentes uns dos outros. Uma dinâmica que já se tornou comum no anime é, por exemplo, a Marcille, que sempre gosta de fazer as coisas com magia, e o Senshi, que sempre procura fazer as coisas sem utilizar magia. Então os dois sempre ficam tretando pra saber quem tá certo e como fazer as coisas do jeito certo. Às vezes a Marcille tá certa, às vezes o Senshi tá certo. A questão é como eles resolvem cada situação com o trabalho em equipe e como eles deixam de lado o ego pra poder resolver a situação. E até agora eu não falei do principal, que é a comilança de monstros. E meus amigos, se você quer ver comida de monstro, você tá com um prato cheio. Olha eu usando a mesma piada 2 vezes, meu Deus do céu. Mas é sério, eles tentam fazer pratos de comida diferentes com vários tipos de monstros diferentes. Desde algo que parece mais comestível, como um frango com cabeça de cobra, ou até uma armadura viva. É interessante como cada prato é feito com muito carinho. Tem toda a especificação dos membros dos monstros, de onde eles vêm, como funciona o ecossistema do calabouço para que eles sejam vistos, o método de coleta ou caça diferente dos monstros. No fim, eles se transformam em pratos que realmente parece que dá pra comer, mesmo sendo da origem mais inacreditável possível. Tipo,
você se imaginaria comendo um slime, por exemplo? Pois é, eles comem justo no primeiro episódio. A única restrição que eles fazem é de fato comer criaturas que sejam humanoides. O que vai levantando a questão, o que de fato é canibalismo ali e o que não é? Por que nós não devemos comer se ainda são monstros? Até porque, de certa forma, isso seria canibalismo, não? Mas o anime sempre deixa aquela pulga atrás da orelha, tipo, por que a gente não deveria comer? A gente já tá comendo tudo isso mesmo? A gente já comeu de tudo um pouco, por que comer isso seria um problema? Fica sempre esse questionamento sobre o canibalismo envolvendo a série, sabe? Mas a série não é só ficar comendo e andando por aí, eles têm uma missão, que é recuperar a irmã do Laios, que foi devorada pelo dragão. Essa missão requer que eles viajem até as profundezas do calabouço, fazendo com que eles descubram vários segredos sobre ele e passem por situações cada vez mais perigosas. E é impressionante como, mesmo sendo um anime tão fofinho e amigável, ele também consegue ser super sério quando precisa. Os dramas que eles vão passando vão tornando esse grupo cada vez mais próximo de uma família. Além disso, o anime consegue ter uma mensagem ecológica muito bonita, falando principalmente sobre o equilíbrio do ecossistema e como devemos agir para não prejudicá-lo. Isso vem principalmente pelo personagem do Senshi, que por viver muitos anos no calabouço, conhece exatamente o modus operandi dos monstros, sabe como encontrar certos ingredientes em cada andar do calabouço. Ele faz tudo isso como se fosse uma extensão daquele lugar, sabe? A partir de agora eu vou precisar falar da série com um pouco mais de spoilers, então se você ainda não assistiu Dungeon Mesh, eu recomendo que você pule pra esse minuto aqui do vídeo, mas se você já assistiu, vamos continuar. Existe toda uma tensão política sobre quem deveria ser o dono do calabouço, até porque quem derrotar o Mago Louco se torna o dono do calabouço, de acordo com a lenda. E quem tá mais perto de conseguir derrotar o Mago Louco? Pois é, aquele grupo de esquisitões que só foi tão longe porque vive comendo os monstros do caminho. Aliás, um integrante extra que aparece no grupo é Izutsumi. Mesmo sendo muito habilidosa em combate, é como se ela fosse uma criança birrenta que tá aprendendo a trabalhar em grupo, sabe? Tipo, se eu ganhasse uma moeda pra cada personagem com temática de gato que se junta ao grupo principal em um anime, eu teria 2 moedas. Não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Eu gosto da Izutsumi, é como se ela tivesse sido adotada pelo nosso grupo, mas agora falando do dragão no meio da sala. Quando a Fallen virou aquele dragão, meus amigos, eu entrei em choque. Aí o anime falou, eu não sou só um anime de culinária, eu também tenho uma história aqui pra vocês prestarem atenção. Isso é uma virada tão boa, porque até então era um anime tão fofinho, tão good vibes, e do nada se transforma em um anime mais dramático, sabe? A base se mantém, continua sendo um anime leve e divertido, mas as relações de personagem mudam, com a Marcília utilizando a magia das trevas pra poder ressuscitar Fallen. Isso quebra um pouco o grupo, isso faz com que eles tenham que repensar várias coisas dentro da dinâmica do grupo. E a notícia da Fallen Dragão se espalhou, tá vindo um esquadrão de elite pra poder derrotar esse dragão. Então por conta disso eu tô super ansioso pra segunda temporada, eu quero saber o que o Laios vai fazer quando ele derrotar o Mago Louco, se é que ele vai conseguir derrotar, eu quero saber se vão conseguir transformar a Fallen ao normal. Do nada, o meu anime fofinho de culinária se transformou numa coisa muito mais densa e dark, sabe? Não é à toa que Dungeon Mesh é um seinen. Sabia que Dungeon Mesh é um seinen? Eu não sabia, eu só soube quando eu pesquisei, olha só. Eu não sabia. Mas bem, pessoal, essa foi a primeira temporada de Dungeon Mesh. Vocês gostaram de Dungeon Mesh? Querem que eu traga mais animes aqui pro canal? Responde aqui embaixo que eu leio tudo, beleza? Eu recomendo Dungeon Mesh pra qualquer pessoa, sinceramente, qualquer pessoa pode gostar desse anime. É um anime bem leve, que tem temas de entendimento universal, e mesmo eles cozinhando monstros, os pratos dão água na boca. Ao menos é claro que você tenha certo nojo de comer monstro, aí realmente eu acho que esse anime não é pra você. No fim é isso, obrigado por terem assistido até aqui e falou!